Olá, nós estamos no Saber Direito Responde. O meu nome é Rogério Neiva, sou juiz do trabalho, professor de Direito Material e Processual do Trabalho e estamos respondendo as perguntas enviadas pelos internautas sobre o tema do direito do trabalho aplicado à administração pública. Nós agora retomaremos as perguntas que os nossos internautas estão enviando. Se você quiser participar, mande um e-mail para saberdireitoresponde@stf.jus.br. Retomando as nossas perguntas, agora nós temos aqui uma indagação e quem nos faz essa indagação é o nosso amigo Adilson Lopes, de Imperatriz do Maranhão. E nos diz aqui o Adilson Lopes: olá, professor Rogério, e a pergunta que ele faz é: cabe a equiparação salarial entre empregados públicos? Muito bem, esta pergunta do Adilson tem por trás uma questão fundamental quando pensamos em direito do trabalho aplicado à administração pública. E como eu venho sustentando, quando estamos falando em aplicação do direito do trabalho na administração pública, temos uma tensão, podemos ter uma tensão entre a lógica do direito administrativo e a lógica do direito do trabalho. E por que eu digo isso? Porque nós temos uma limitação na Constituição no sentido de vedação à equiparação salarial no âmbito da administração pública. Porém, por outro lado, o artigo 461 da CLT garante o direito à equiparação salarial enquanto manifestação do princípio da isonomia em termos de tratamento remuneratório. E como é que este impasse tem sido solucionado? O TST nos dá a resposta a essa pergunta por meio da orientação jurisprudencial 297 da SDI 1 e 353 da SDI 1. Conforme a tese estabelecida pelo TST, na orientação jurisprudencial 297, firmou-se o entendimento de que, em relação a empregados da administração direta, autarquias e fundações, não é assegurada a equiparação salarial. Prevalece a lógica do texto constitucional. A tese que adotou o TST quanto ao tema entendeu pela inaplicabilidade do artigo 461 da CLT quando se trata de empregados públicos da administração direta, autarquias e fundações. Já por meio da tese firmada na orientação jurisprudencial 353, para os demais empregados públicos, no caso, empregados da sociedade de economia mista e das empresas públicas, admite-se o direito à equiparação salarial respeitando o artigo 461. Eu quero chamar a atenção que a OJ 353 fala em sociedade de economia mista, mas se fizermos uma leitura da OJ 297 com a OJ 353, vamos perceber que até por exclusão não se assegurou a equiparação salarial, conforme o entendimento do TST, em relação aos empregados públicos, apenas quanto àqueles que atuam na administração direta, autarquias e fundações. Muito bem, vamos passar agora então à nossa próxima pergunta. E quem nos faz essa pergunta é o nosso amigo Alan Coelho Oliveira, de Santos Dumont, Minas Gerais. Diz aqui o Alan Coelho, pergunta o Alan Coelho: quais juros são aplicáveis na terceirização? Muito bem, o negócio é o seguinte, a Lei 9494 estabeleceu uma mudança no percentual de juros de mora para o empregado público, como também para o servidor público, estabelecendo um percentual de 0,5%. Aliás, o TST enfrentou o debate da constitucionalidade dessa alteração e, por meio da OJ, da orientação jurisprudencial número 7 do Tribunal Pleno do TST, entendeu perfeitamente constitucional essa regra, de modo que não há dúvida de que, para os empregados públicos, os juros aplicados corresponde aos juros de 0,5%. A questão que fica, e nos traz aqui o Alan Coelho, envolve os juros aplicáveis no caso da terceirização. Porque, nessa hipótese, a administração, no caso da terceirização, a administração tem responsabilidade, ou seja, responde, não enquanto devedora principal, mas enquanto responsável, enquanto alguém que tem a obrigação de assumir todos os débitos de um devedor principal, que no caso seria o prestador de serviço e efetivamente o empregador daquele trabalhador envolvido na terceirização. E, nesse sentido, qual foi a conclusão do TST? Aliás, essa conclusão foi recentemente estabelecida por meio da orientação jurisprudencial 382 da SDI 1. O que entendeu o TST por meio da OJ 382 da SDI 1? No caso da terceirização,
não se aplica os juros de 0,5%. Ou seja, o que entendeu o TST? Os juros de 0,5% é aplicável quando a administração pública, quando o Estado é devedor principal. Não enquanto o responsável subsidiário irá pagar aquilo que o devedor principal paga, que é o prestador de serviço, que não se trata de um ente estatal. Portanto, na terceirização não seria aplicável aí a regra da Lei 9494, correspondente aos juros de 0,5%, de modo que os juros aqui seria os juros, vamos dizer, da regra geral no direito do trabalho, que é os juros de 1% ao mês não capitalizado. Muito bem, vamos passar agora à nossa próxima pergunta. A nossa amiga Tânia Gonçalves Amaral, de São José do Rio Preto, São Paulo. Nos pergunta a Tânia: o teto constitucional se aplica aos empregados públicos? Muito bem, a Constituição estabelece a regra de limitação ao teto no âmbito das empresas públicas, no âmbito da administração pública e, no caso, as empresas públicas e sociedades de economia mista que recebam recursos da União, Estado, Distrito Federal e municípios. O TST, por meio da OJ 339, aliás, interpretando o alcance da aplicação do teto, entendeu que mesmo antes da mudança constitucional, da emenda 19, essa regra do teto seria aplicável. Portanto, para os empregados públicos, sejam eles da administração direta, sejam eles das empresas públicas, sociedade de economia mista, que recebem recursos da União, Estado, Distrito Federal e municípios, se aplica a limitação constitucional remuneratória correspondente ao teto. Bem, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos para responder as outras perguntas dos internautas. Se você quiser participar, não deixe de mandar um e-mail para saberdireitoresponde@stf.jus.br. Vamos ao intervalo e já voltamos.